Ebelstein era um lugar comum que abrigava um velho extraordinário. Por todas as razões erradas, esse velho sem juízo era notório, ganhando o apelido de o velhote mentiroso. Ou pelo menos era assim que os locais preferiam se referir a ele. A única qualidade redentora que esse homem possuía era sua habilidade de manejar uma mágica básica de uma estrela, mas infelizmente, até mesmo essa pequena conquista havia subido à sua cabeça. Ele frequentemente se chamava de o Grande Mago de Ebelstein. Devido à sua personalidade excêntrica, ele era um alvo fácil para as crianças locais. O velhote reagiria de forma exagerada a um grau irracional, provando que seu temperamento era tão curto quanto sua paciência. No entanto, ao contrário dos outros garotos, um menino chamado Derek não via o velho como uma forma de entretenimento. Para ele, o homem era uma oportunidade, um portal para aprender as artes mágicas. Era excepcionalmente fácil para nosso garoto convencer o homem a lhe dar aulas, especialmente porque o velhote ansiava por uma audiência que ouvisse suas histórias exageradas. Foi uma troca justa, suponho. O velho desejava companhia e o garoto almejava conhecimento. Não demorou muito para o menino entender a circulação de mana dentro do corpo, um feito que surpreendeu seu mentor. Não se contentando com isso, Derek conseguiu até canalizar essa mana para o mundo com fins ofensivos. Naquele dia, o velho reconheceu o potencial bruto escondido dentro da criança, embora se recusasse teimosamente a reconhecer isso em voz alta. Um ano inteiro se passou com Derek, agindo como um glorificado garoto de recados para o velho. Seu trabalho árduo finalmente deu frutos, e ele se tornou oficialmente um mago de uma estrela. Apesar desse sucesso, o velho continuava obcecado por linhagens nobres. Ele acreditava firmemente que apenas aqueles com sobrenomes prestigiados poderiam alcançar o auge da magia, enquanto um plebeu como nosso garoto só poderia sonhar com tais alturas. Ele frequentemente desmotivava Derek, afirmando que, enquanto crianças nobres poderiam alcançar o status de 3 estrelas em uma idade precoce, um de origem humilde acabaria perdendo isso e encontraria um obstáculo antes mesmo de atingir 2 estrelas. No entanto, as palavras desmotivadoras do velho nunca foram capazes de deter nosso garoto. Derek percebeu que o homem estava apenas projetando suas próprias inseguranças e amarguras sobre tudo o que ele não conseguiu realizar em sua própria vida medíocre. Então chegou um dia em que a chuva caiu pesadamente, como se o próprio céu estivesse de luto. Foi o dia em que o notável velho finalmente bateu as botas. Derek encontrou o homem espancado até a morte, seu corpo coberto de ferimentos horríveis. O garoto fez o que era necessário e deu ao homem um enterro adequado. Alguns dias depois, a causa da morte se tornou aparente. O velho louco havia tentado roubar um livro de feitiços de 2 estrelas de um armazém. O crime confundiu a todos. Por que um homem sem ambição arriscaria sua vida por algo tão audacioso? Derek, no entanto, lembrou-se da obsessão do velho por linhagens nobres. Infelizmente, possuir uma linhagem nobre era algo para o qual Derek não estava qualificado, pelo menos não pelos padrões deste mundo. Mas Derek não pertencia exatamente a este mundo. À medida que dominava os fundamentos da magia, o sistema registrava seu progresso, permitindo que ele escolhesse uma escola de magia para se inscrever. 4 anos voaram e a história apresentou um novo personagem, Katia Coração de Fogo. Ela era a antiga senhora da caída Casa Coração de Fogo, uma família nobre. Com seu sangue nobre, vinha um talento inato para a magia de 3 estrelas, tornando-a uma candidata ideal para qualquer grupo mercenário. Durante sua estadia em Ebelstein, ela assumiu contratos do corpo de mercenários Belduni, o mesmo grupo que Derek havia se juntado. Isso deu ao rapaz uma oportunidade de ouro para aprender com uma verdadeira maga de 3 estrelas. Uma noite em uma taverna, Katia tentou transmitir uma lição de vida vital. Ela reconheceu sua fome de acumular poder, mas o avisou para não deixar a ganância consumi-lo no processo. O garoto estoico levou suas palavras a sério, prometendo permanecer com os pés no chão. Mudando para a agenda principal, ela o instruiu a fechar os olhos e manifestar sua mana na realidade. Enquanto o garoto seguia suas instruções, Katia ficou surpreendida internamente com a impressionante quantidade de mana inata que ele exibia. Era raro para sua idade, e parecia que ele estava prestes a subverter suas expectativas ainda mais. Um alvoroço começou, um estrondo explosivo reverberou
reverberou pela área. Todos ficaram em alta alerta, temendo um ataque. Antes que Derek pudesse até mesmo recuperar o fôlego, sua mentora pegou sua mão e o arrastou para fora do estabelecimento. Enquanto isso, guerreiros armados buscavam do lado de fora, mas não encontraram nada de incomum, apesar de claramente ouvirem a explosão. Katia puxou Derek para um beco isolado antes de se dirigir a ele com um tom sério. Ela precisava que ele entendesse que os nobres são incrivelmente privilegiados em relação a seus privilégios, a magia sendo o maior privilégio exclusivo deles. Neste mundo, a força é vista como uma bênção divina reservada para a elite. Entre os plebeus, alcançar 3 estrelas é quase inaudito, geralmente exigindo uma vida inteira de devoção. Então ela soltou a bomba. Ela o havia arrastado até ali porque Derek já havia alcançado o status de 2 estrelas. A explosão que todos ouviram foi, na verdade, um feitiço de delírio de 2 estrelas, chamado alucinação auditiva, que ele havia lançado. As palavras dela foram feitas para fazê-lo perceber que ele era abençoado com talento inato, apesar de não ser nobre. No momento certo, a notificação do sistema apareceu confirmando que ele havia alcançado a magia de 2 estrelas. Katia permitiu que Derek a acompanhasse, ensinando-lhe uma variedade de feitiços e as intrincadas formas da sociedade nobre. Após um ano de mentoria, finalmente chegou o momento de se separarem. Derek descobriu que o país de Elvaster a havia nomeado como tutora particular. A casa Elvaster era uma família tão poderosa que até mesmo o grão-duque da capital tinha que mostrar respeito a eles. Para Katia, era uma oferta que ela não podia recusar. Ela finalmente partiu após presenteá-lo com um livro de feitiços de 2 estrelas como lembrança. Depois de passar mais um ano estudando e dominando mais 2 feitiços sozinho, Derek saiu em uma jornada para se tornar um mago de 3 estrelas. Na taverna Beldensteer, o homem atrás do balcão estava ansioso para servir. Algumas boas notícias para nosso garoto. Parece que a Casa do Pan, um grande ducado, está mostrando interesse em contratar alguns indivíduos talentosos. Essa notícia vem como uma grande surpresa para Derek. É raro uma família de tal calibre contratar magos locais. Enquanto nosso garoto se sente suspeito, o homem no balcão, conhecido como Jaden, está ofuscado pela perspectiva de um grande pagamento. Melhor ainda, ele argumenta que, se conseguirem satisfazer a família do Pan com esse primeiro trabalho, isso forjará conexões fortes benéficas para seu futuro crescimento. Derek, menos que entusiasmado, está mais interessado em aprender os detalhes do trabalho. O homem afirma alegremente que o trabalho é moleza. Tudo o que eles precisam fazer é eliminar alguns monstros nos arredores do território do Grão-Duque. Claro, Derek está cético. Não faz sentido uma família tão poderosa quanto os Dupans solicitar um mero corpo de mercenários para eliminar monstros. Derek não pesa nem os riscos. Ele simplesmente se vira para sair, sem desejo de aceitar o trabalho. O contratante adoraria passar a tarefa para outra pessoa, mas o problema é que os Dupin solicitaram especificamente um mago, e Derek é o único disponível no núcleo no momento. Para ganhar algum espaço, o contratante joga uma moeda de ouro para atrair Derek. Esse brilhante pedaço de ouro acaba forçando-o a pelo menos encontrar os clientes com quem ele deveria trabalhar. Ao ver uma criança, o nobre do despacho se recusa a tê-la por perto. Contratar uma criança que nem sequer teve sua cerimônia de maioridade não faz sentido para um trabalho de mercenário. Vendo o cliente tão insatisfeito, Jaden tenta convencer o valioso patrono de que a criança é alguém de valor. No entanto, o nobre não está interessado em mais diálogos e se vira para sair. Nesse momento, sua senhora o impede, lembrando-o de suas circunstâncias desesperadoras. Isso, eventualmente, faz com que o nobre considere Derek. No território do Grande Ducado de Dupin, Derek é visto cortando goblins com finesse. Esses seres são nada mais que um pequeno inconveniente para ele. Ele elimina as criaturas em tempo recorde. Vendo o potencial da criança, o nobre do despacho fica satisfeito. No entanto, a garota suspeita escondida sob um capuz está ainda mais satisfeita que o líder. De volta à taverna Beldensteer, encontramos uma das membros femininas do núcleo atacando Derek por se tornar o cão de um nobre. Como uma plebeia, se tornar um cachorrinho para a aristocracia é a última coisa que ela quer. Não importa quão bem pago Derek possa estar. Para ela não vale a pena desperdiçar seu valor próprio para rastejar entre as pernas de um nobre. No entanto, quando o contratante revela exatamente quanto dinheiro está envolvido, a garota gananciosa rapidamente chuta seu orgulho pela janela, alegando que quer uma parte, mesmo que tenha que rastejar entre as pernas de um nobre ela mesma. Um tempo depois, as coisas se acalmam quando ela desmaia devido à bebida. Isso dá ao homem uma oportunidade de perguntar a Derek sobre seu dia.
Para nosso garoto, nada notável aconteceu, apenas alguns goblins mortos. No entanto, ele acredita fortemente que seus clientes estão mentindo para eles. O oficial do despacho nobre afirmou que estava procurando 3 coisas: juventude, resistência e habilidade social. Além disso, a mulher que se autodenominava empregada de cozinha tinha mãos limpas demais para um trabalho pesado. Antes que ele possa continuar a desvendar o véu da decepção, seu contratante o interrompe. Sendo mercenários, não é seu trabalho cavar muito fundo. Derek entende a implicação. Jaden está certo. Este lugar é o selvagem, e no selvagem, a única coisa que importa é ganhar a vida. O resto é apenas um pensamento posterior. O dia seguinte chega, e nos encontramos de volta no território do Grande Ducado mais uma vez. Nosso garoto termina de eliminar os goblins que vagavam pela área, prometendo que nenhum ficou para assombrar o lugar. O oficial do despacho nobre fica contente ao ouvir a notícia, assim como Jaden, que está ansioso para acertar o pagamento. Assim, o sempre feliz Jaden acaba ganhando 2 moedas de ouro. No entanto, nosso garoto sabe que não é hora de comemorar ainda. Bem na hora certa, o suposto oficial do despacho elogia a criança por suas habilidades excepcionais e oferece um novo pedido. Se Derek aceitar o trabalho, o Grande Ducado o compensará com 15 moedas de ouro, uma quantia astronomicamente grande para pessoas como Jaden. É desnecessário dizer que Derek aceita o trabalho em um instante. Esse trabalho leva Jaden e nosso garoto à residência do Grande Ducado de Dupin. Enquanto Jaden está ocupado admirando a grandeza do lugar, o oficial do despacho decide se apresentar formalmente. Ele é, na verdade, Delon, o grande mordomo que serve ao Grão-Duque Dupin. Claro, ele anexa um pedido de desculpas sem muita convicção por esconder seu status. A mulher que o acompanha é Caterina, a chefe das empregadas do Grão-Duque. Jaden não pode resistir a prestar suas respeitos, agora que está na presença de uma clientela tão respeitável. Enquanto isso, Derek internaliza a situação. O fato de que suas suspeitas estavam corretas torna a situação ainda mais suspeita. Finalmente, a garota do 2 capuz avança, removendo o capuz. Ela se apresenta como Isoline Eleanor Dupin, a filha mais velha da casa Dupin, que deseja nomear Derek como o tutor de magia para sua irmã mais nova, Diela. Dentro do escritório, o chefe da família recebe notícias do retorno do grupo. O que entrega essa notícia de forma frenética é o filho de Dupin, Raeg. O chefe não gosta da falta de educação do filho e o lembra de sua dignidade. Apesar da insistência clara, o falastrão mantém seu volume alto. Ele está farto de sua irmã, Diela, e quer que seu pai ensine algumas maneiras a ela. O irmão mais velho de Raeg, Valerian, implora para que ele baixe a voz e o deixe terminar a conversa que está tendo com seu pai. O bastardo continua a ultrapassar seus limites, reclamando que Diela, incapaz de qualquer coisa, só causa problemas. O irmão mais velho finalmente se cansa e exige que esse falastrão saia do escritório imediatamente. Mas Raeg protesta que deveriam abandonar Diela, mesmo que a percam. Ainda tem Aisling. No entanto, seu pai o lembra calmamente. Não cabe a ele decidir, é o que Raeg afirma ao apresentar as informações que obteve sobre os mosteiros através do grande mordomo. Os mosteiros são bem monitorados, e vários nobres continuam a visitá-los. Ele sugere que é melhor para ela se dedicar a Deus do que sobreviver como um fardo. Mas quando ele fala mais, seu pai bate com a cabeça na mesa, pois já o havia avisado para não tocar nesse assunto. A cabeça de Riggs sangra, mas ele ainda insiste para que tomem uma decisão mais cedo do que tarde. Esseline caminha pelo corredor com nosso garoto perguntando se ele ouviu sobre sua irmã mais nova. Ele afirma que sim, pois a viu no registro da família Dupin. Ela comenta nervosamente que sua irmã não é bem conhecida. Ao entrarem, Hag e Valerian estão saindo. Quando Valerian vê Aisling, ele a cumprimenta brevemente e depois se despede. Hag está um pouco fora de forma após a lesão na cabeça. Enquanto isso, nosso garoto observa Raeg segurando a cabeça e uma criada chorando. Mais tarde, eles se sentam com o pai, e Azeline apresenta nosso garoto como um tutor de magia. No entanto, seu pai parece desinteressado, então eles começam a sair. Ao saírem, sua graça pede para nosso garoto ficar. Ele fica atordoado ao descobrir que o herói tem apenas 16 anos. Naturalmente, ele se pergunta
pergunta se poderá lidar com magia. Nosso garoto menciona casualmente que pode usar um pouco de magia de uma estrela. O Duque ri, já tendo visto através de sua mentira. Instantaneamente, nosso garoto pede desculpas, mas o Duque entende sua posição, já que ser superado não é tão fácil quanto parece. No entanto, o Duque acredita que nosso garoto não é um candidato adequado para tutor, pois é muito jovem. Nosso garoto simplesmente menciona que é um mercenário. No fim, o Duque decide confiar no julgamento de Aisling e lhe concede permissão para ensinar sua filha. Ele dispensa nosso garoto, mas antes que o herói deixe, ele pede uma coisa. O grande Duque lhe concede permissão, permitindo que o tutor reafirme sua posição como mercenário e afirmando a condição óbvia de ensinar de ela magia, além de ajudá-la a entrar na alta sociedade como uma nobre adequada. Por essas razões, Aisling a contratou. É bom e tudo, mas o Duque não consegue entender por que ele está afirmando o óbvio desde o começo. Para isso, o garoto destaca que ele também tem um pedido pessoal a fazer, um que surpreende o Duque. Vamos visitar Diela e ver o que a torna um chihuahua tão irritado desde o começo. Quebrando um prato na parede, Diela repreende sua criada. Apesar do pedido de desculpas da serva, ela não poupa uma palavra de bondade para sua inferior e fala mal da criada, ameaçando quebrar o prato contra seu rosto na próxima vez. Vamos cortar para o lado de Aisling, onde Jaden está morrendo de vontade de saber por que o adolescente de 16 anos foi escolhido entre centenas de tutores de magia, especialmente quando Derek é um plebeu que não conseguirá se misturar bem com os nobres. Com uma expressão triste, Aisling explica como eles já tentaram usar todos os outros magos do continente. Todos desistiram no final, deixando-a desesperada para escolher alguém apto para o papel. Apesar da origem de Derek como mercenário, o garoto sabe um pouco sobre o comportamento dos nobres e seu modo de viver. Afinal, o mestre do garoto foi uma vez um nobre caído que lhe ensinou muitos truques. Aisling fica feliz ao saber dessas coisas. Apesar do passado do nosso garoto como mercenário, ela tem uma pequena esperança de que ele conseguirá domar Lady Diela. Jaden a critica pela incapacidade de Aisling de analisar melhor as pessoas, uma observação que a atordoa. A realidade é que Derek é um garoto que cresceu nas ruas, alguém que trabalhou até mesmo antes da idade adequada. Jaden acredita firmemente que o garoto que sobreviveu a toda aquela dureza não o fez apenas com bondade. Suas palavras acendem a confiança de Aisling. De volta ao nosso garoto, ele é levado às dependências de Diela pelo mordomo-chefe. Lá, Derek bate gentilmente e espera uma resposta. Sem resposta, ele força a entrada, cumprimentando educadamente sua aluna. O novo tutor se apresenta pelo nome, enquanto a jovem sentada à sua frente pede que ele se aproxime mais. Derek se aproxima dela, e exatamente quando está a uma distância vulnerável, essa pirralha demoníaca sorri e joga água de esgoto em seu rosto. Nosso rei despreocupado não reage enquanto ela o provoca, chamando-o de ratazana de esgoto. A princípio, ela o lembra como o mercenário que o mordomo lhe falou, mas na mesma frase o insulta como uma ratazana nojenta. Diela se levanta da cadeira porque a anã obviamente não consegue alcançar nosso garoto, e em seguida despeja outro balde de água de esgoto sobre sua cabeça. Derek simplesmente fica lá sem dizer uma única palavra, enquanto ela acha inconveniente ter ficado sem água para seu convidado plebeu. Para seu desgosto, nosso garoto está literalmente inabalável e simplesmente a encara. Desesperada, Diela o chuta por ele ter ousado olhá-la nos olhos. Derek agora está no chão e para lhe dar uma lição, ela tira o sapato, zombando dele por seu mau cheiro antes de jogar o sapato nele. Em seguida, Diela se senta de volta em sua cadeira, adotando um tom condescendente enquanto continua a atacá-lo como uma ratazana de esgoto. Nota lateral. Por que o artista está nos mostrando fotos grátis de pés? Um momento de silêncio se segue, e apenas no outro cômodo, o grande duque está ocupado olhando, pela janela. Ele se lembra da conversa que teve mais cedo, como o jovem garoto apontou inteligentemente a situação desesperadora de Diela. Ninguém poderia ajudá-la. Então eles tiveram que usar um plebeu como último recurso. Mas Derek queria saber quanta autoridade teria ao ensinar a filha mais nova. Provavelmente vocês estão confusos, mas tudo ficará claro em um segundo, porque no momento seguinte, o rosto de Diela está ardendo em vermelho. Derek a bate com tanta força que agora é ela quem está no chão. Suas posições se inverteram, enquanto a nobre ingrata processa sua nova realidade. Mas Derek não terminou. Esse homem quer mais e ordena que ela se levante novamente. 3 anos atrás, o protagonista pergunta à sua professora qual seria sua reação se ela tivesse que ensinar um aluno teimoso que tomasse a bondade como garantida. A resposta dela é empática. Como professora, ela tentaria entender.
De onde vem o aluno e ainda assim aceitá-los? A resposta não o satisfaz, pois ele a considera idealista, e lança outra pergunta. O que ela faria se não pudesse nem fazer o que mencionou com aquele aluno? Mais uma vez, ela explica que encontraria uma maneira diferente de ensinar o aluno, já que é dever do professor guiar o aluno para um caminho melhor. Isso faz o garoto se perguntar como seria uma forma diferente de explicar. Com um olhar penetrante, ela dá seu pensamento final. Ela imprimira medo no aluno. Voltando ao presente, Lady Diela está no chão com a bochecha machucada, enquanto o garoto lhe dá uma lição sobre tratar os outros com respeito. Então, ele ordena que ela se levante antes que precise repetir. É claro que ela se levanta, mas ao fazê-lo, ela o estapeia de raiva. O protagonista não hesita e a estapeia novamente, dizendo que não fará ela dizer nada 2 vezes também, então ela terá que ouvi-lo. Ela ri, achando que pode sair impune, e grita pelo grande mordomo, zombando do herói e de sua ousadia em colocar as mãos nela. O mordomo, junto com as criadas, corre para dentro, posicionando-se bem em frente ao herói. O mordomo imediatamente exige uma explicação para suas ações, e o menino saca a carta de autorização que recebeu de sua graça, concedendo-lhe total autoridade sobre a educação de Lady Diela. Isso significa que ele pode fazer o que quiser para ensiná-la. O mordomo lê a carta, e Lady Diela fica quieta em um canto. Mais tarde naquela noite, Valerian avança com raiva em direção ao quarto do garoto e arromba a porta. Não importa quanto Reg tente detê-lo, ele o agarra pela gola e está prestes a bater nele, mas o herói revela que recebeu permissão de seu pai. Reg intervém, dizendo a Valerian para se acalmar, já que o herói é um convidado trazido por Aisling, e seu comportamento poderia afetar a posição de Aisling. Então, Valerian ordena que o garoto o siga sem Reg. Reg tenta assegurar ao herói que Valerian não será muito duro com ele, embora se dê conta de que uma surra era necessária para Diela voltar à razão. Então, o garoto acompanha Valerian, deixando Reg se perguntando por que Valerian estaria protegendo Diela agora. Valerian leva o garoto ao antigo quarto de Diela na casa principal, que permanece o mesmo desde então. Ele lhe mostra os desenhos que Diela costumava fazer, desenhos que ela mostrava timidamente a Valerian. No entanto, ela nunca os completava. Em vez disso, apenas desenhava as partes que queria. Valerian então pede desculpas por seu desabafo emocional. O garoto desdenha e pergunta por que foi levado ao quarto. Valerian explica que Diela não foi sempre assim, mas recentemente começou a se obsessivamente sobre linhagens. Eventualmente ela foi expulsa da casa principal e trancada no anexo. Ele não consegue entender quem transformou Diela nisso, e eles precisam de alguma forma impedir que ela vá para o mosteiro. Se ela conseguir aprender até mesmo uma magia estelar, Valerian poderá conversar com seu pai e implorar para ele salvar sua amada Diela. Ao puxar os livros, o garoto percebe que ela não desistiu completamente da magia. Avaliando as anotações nas margens, ele confirma com Valerian se todos os livros são livros teóricos da escola de regulamentação. Valerian afirma isso, pois todos os nobres recebem sua educação daquela escola. O garoto fecha o livro, garantindo a ele que poderá tentar mais tarde. No quarto de Diela, ela está em um sono profundo quando é afogada pelo herói. Ela grita irritada para ele, mas ele imediatamente a agarra, dizendo que eles precisam ir a algum lugar. Ela continua gritando para que ele a solte, mas ninguém intervém. Do lado de fora do castelo, ele a joga na grama. Com fúria, ela exige saber por que ele pensa que poderia ensiná-la qualquer coisa. Ele responde de forma simples que, como ela não ouve, ela só precisa saber que ele não está aqui para ensinar magia. Ele simplesmente ama espancar nobres metidos. Ele já não tem razão para gostar de nobres. Então, por que deveria se conter de espancá-la? O que soa como a oportunidade perfeita. Ele acrescenta que o papel de tutor é apenas uma desculpa para tirar toda a sua raiva sobre ela. Como uma plebeia, ela se agarra ao chão, tentando ameaçá-lo, dizendo que ele não estará seguro depois de fazer algo assim. Ele sorri, sabendo que ela será mandada para um mosteiro em breve, então ninguém acreditaria nela de qualquer forma. Mesmo que algo aconteça, ele só se desculpará com sua vida, já que a vida de um plebeu também não vale muito. Ela começa a suar enquanto ele acrescenta que poderia sempre simplesmente fugir e ser esquecido. Em breve, isso seria um favor a fazer, já que assim se livraria dela. Diela instantaneamente começa a entrar em pânico, percebendo que vai morrer, então decide fugir. Ela planeja se livrar dele na floresta, pois a conhece bem o suficiente para escapar de volta para a
segurança e denunciá-lo. Ele conjura uma bola de fogo, o que a surpreende, já que uma bola de fogo é magia de 2 estrelas. Ele a lança nela e ela mal consegue desviar, rolando pela grama. Ele a procura, e quando a vê ilesa, sorri, dizendo que claramente sente falta dela. Ela pedala para a floresta o mais rápido que pode, olhando para trás e temendo outro golpe mortal. Infelizmente, sua sorte diz Psyche, bitch, e faz com que ela tropece, caindo com um baque. Enquanto ela se recompõe em uma tentativa de escapar, uma seta mágica vem em sua direção. Ela a observa, se afastando o suficiente para não ser atingida pela seta. A nobre encara a seta com medo nos olhos, enquanto nosso garoto a elogia por ser leve nos pés. Ele a elogia por possuir uma velocidade incrível, apesar de ter ficado presa dentro do anexo o dia todo. A alta nobre não perde tempo e começa a correr novamente enquanto Derek retoma sua perseguição. A grande pergunta que paira na cabeça de Diela é por quanto tempo ela conseguirá aguentá-lo, pois na velocidade em que estão indo, é apenas uma questão de tempo até que ela seja dominada. Quando ela olha para trás novamente, esse homem está preparando outro feitiço, tocando o chão. Derek observa a paisagem da floresta, lembrando como é a mesma imagem que viu naquelas pinturas, implicando que Diela realmente correu aqui desde que era criança. Antes que ela pudesse sequer simplificar seus sentimentos, ela acabou coletando o mana da natureza e despejou-o na tela vazia. Derek está perdido em seus pensamentos quando, de repente, essa garota insana pula na direção dele, gritando com uma rocha nas mãos. Esta é sua única chance de derrubá-lo, mas nosso garoto não é fraco e, casualmente, desembainha sua espada, cortando a rocha diretamente de suas mãos e derrubando Diela. O ataque é mal sucedido e agora ela não tem para onde fugir. O mercenário a encara, elogiando seu espírito. Afinal, não é surpresa que ele a teria pegado facilmente na floresta. Em vez disso, Diela muda de estratégia e tenta atacá-lo de surpresa. Apesar dessa pequena manobra, ela falha e agora não tem para onde correr. Diela respira pesadamente em derrota. O frio mercenário sabe que ela não tem nem força suficiente para escapar. Então, para acabar com essa pequena perseguição, ele exige suas últimas palavras antes de cortá-la. Com a morte se aproximando, Diela sorri. Mesmo agora, ela se recusa a se desculpar, negando-se a implorar diante de um plebeu, como o jovem de 16 anos que está sobre ela. Intrigado, Derek pergunta curiosamente por que ela está obcecada em discriminar os outros com base em sua linhagem. Curiosamente, a nobre diz a ele que não teria nada em que se apoiar se não fosse por sua nobreza, como se ela realmente pensasse que não era nada especial. Socando o chão, Diela começa a entoar magia em frustração, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela o critica por agir como se ela nunca tivesse tentado aprender magia. Derek retoma seu silêncio enquanto ela desabafa, falando sobre como todos os seus esforços para aprender magia foram inúteis. Não importa se ela escolhe a pintura também, ela é péssima em tudo que faz. Essa é a razão pela qual Diela acredita fortemente que o único aspecto de sua vida realmente especial para ela é sua linhagem. Um importante ponto de reflexão chega aqui. Ela não sabe mais onde se encontra. Depois de ouvi-la pacientemente, Derek derrama mana em sua espada. É hora do festival de fala acabar e dele dar o golpe mortal. O mercenário ergue sua espada e apressa-se para acabar com a vida da garota, despedindo-se dela. Sua espada desce com imensa velocidade enquanto Diela fecha os olhos, aguardando o destino iminente. Mas então, nada acontece. Ela abre os olhos hesitante. A espada foi parada por fragmentos de gelo. A nobre nem processa o que aconteceu agora há pouco. Diela se vê coberta de gelo, impedindo sua espada de impactar. Confusa, ela olha para suas próprias mãos, incapaz de acreditar que conseguiu lançar magia naquele momento. Enfiando sua espada na bainha, o mercenário chega à sua conclusão, elogiando Diela por seu trabalho árduo no teste, até se desculpando por ter ido longe demais. Ela o encara em puro choque enquanto ele esclarece que, embora isso não seja magia, mas uma manifestação de mana, ela ainda conseguiu lançar algo. Nesse momento, suas emoções explodem e ela estoura em lágrimas, chorando e lamentando-se diante dele. A noite é jovem e depois de um tempo, ele compartilha uma conversa mais suave com a jovem nobre. Derek explica que a afiliação de Diela é com a Escola da Selva, e embora a maioria dos nobres aprenda na Escola das Regulamentações, a verdadeira escola de magia é dividida quando se trata de compreensão e domínio.
Como ela é da escola da selva, é natural que enfrente dificuldades ao aprender magia na escola das regulamentações. Para dar um exemplo metafórico, era como forçá-la a usar roupas que não serviam para seu tipo de corpo. Surpresa por sua observação, Diela pergunta curiosamente como ele soube sobre sua afiliação com a escola da selva. Derek menciona as pinturas, como ela usou mana através da natureza para pintar. Além disso, qualquer mago nascido com afiliação à escola da selva geralmente sente mana natural muito cedo. Depois de fazer um curativo em seu tornozelo, Derek diz a ela para andar livremente a partir de agora, já que ela ficará bem. O primeiro passo foi bem sucedido. Ele a ajudou a manifestar mana, mas o processo de tutoria requer muito mais do que isso. A partir de amanhã, ela vai aprender a manifestar mana naturalmente. Depois de todo o seu trabalho duro, até a princesinha mal-humorada agradece seu novo tutor por acreditar nela. O mercenário permanece em silêncio e a manda voltar. Enquanto caminham, ele pergunta sobre o artista por trás da pintura do pôr do sol, mas aparentemente, Diela também não se lembra. Ele a elogia desenfreadamente por criar uma obra-prima, enquanto a cena termina com a noite. Na manhã seguinte, Diela acorda, desta vez sentindo um fluxo de mana nas palmas das mãos. Ela tenta recriar o que fez na noite anterior, mas falha. Logo depois, ela arromba a porta e assusta a empregada, que provavelmente pensa que esta anã de 1,20 m está prestes a bater nela. De qualquer forma, o balde cai e água respinga no vestido de Diela, despertando um olhar de medo da empregada. Esta mulher definitivamente acha que está prestes a morrer e, embora Diela lhe lance um olhar de morte, não faz nada. Ela simplesmente se afasta, lembrando a empregada para tomar cuidado com os passos, o que é genuinamente uma experiência alucinante para a empregada, porque esta é a mesma mulher que a acertou com uma combinação de Mike Tyson por qualquer motivo. Até as outras empregadas vêm verificar como ela está, estupefatas e se perguntando o que diabos o novo tutor poderia ter feito para essa garota. Quanto ao nosso garoto, ele está tendo seu sono de beleza, quando de repente ouve a porta batendo e Diela gritando seu nome. Ele abre a porta, encontrando a pequena dama que exige que ele a ensine a manifestar mana. Ela ainda é repreendida pelo mordomo por falta de maneiras, mas no momento em que este velho ouve que ela manifestou mana, fica sem palavras. Diela quer uma lição imediata, mas nosso garoto não é fácil de dominar e lhe diz para voltar à tarde. Isso irrita a pequena demônia a ponto de ela começar a gritar e berrar com ele, mas Derek, o bro, é um príncipe que retoma seu sono como se nada tivesse acontecido. As notícias sobre o comportamento recente de Diela começam a se espalhar pela casa. As empregadas discutem como ela não quebrou um único prato ou bateu em alguém, fazendo-as se perguntarem se o tutor a ajudou a manifestar magia, afinal. A conversa deles para quando Valerian pede detalhes, cortando a cena à medida que chegamos aos aposentos principais. Valerian revela que Diela realmente aprendeu manifestação mágica, algo que ele confirmou através do mordomo-chefe e de outros criados. Ele genuinamente se sente aliviado ao ver algum progresso, mas Ray está um pouco irritado e ainda não acredita por isso. Valerian adota um tom mais severo, repreendendo Ray por criticar sua irmã apesar de seu bom progresso. Ray responde com sua leitura lógica e fria da situação, criticando o comportamento passado de Diela. Ele acha que um resultado pequeno não deveria deslumbrá-los, e nem seria suficiente para afastar a ideia de mandá-la para o monastério. Falando da jovem senhora em si, Diela está atualmente fazendo biquinho em derrota, e seu professor não tem ideia do porquê. Ela esclarece que não está triste, mas sim com raiva. Derek acredita que isso não muda nada, seja qual for a emoção que ela sinta, agindo como uma criança de novo. Ela se repete, esclarecendo que está brava. Derek enfatiza que eles não podem fazer nada novo em seu nível atual. A pirralha se vira, esclarecendo mais uma vez que está brava, agindo como uma total criança. Derek a fita friamente, forçando-a a desviar o olhar, assustada, mas aceitando a ideia de fazer biquinho. Engraçado, nosso garoto nem sabe por que ela admitiu isso de repente. Ele se senta para discutir os problemas com seu